Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Louvado seja minha bondosa Mãe Maria Santíssima, para que sempre seja louvado. E louvado seja o mentor espiritual dessa casa, para que sempre seja louvado. Meus irmãos de doutrina, irmãos em Cristo, irmãos desencarnados. O tema é de grande relevância, que vamos falar das curas de Jesus. Mas eu quero começar com Cabete, que tem um livro de poesia, de versos, de grandeza. Ele é um irmão espírita de São Paulo, falecido em 87, que deixou um trabalho extraordinário de construção moral, espiritual da melhor qualidade. Eu peguei um trechinho, uma página dele, que fala: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. O que ele quer dizer com fazer calar os canhões? É numa peça tão interessante. Nas entrelinhas, ele deixa bem claro: esses canhões são as nossas mazelas, os nossos rompantes, às vezes as nossas descrenças. Começamos com um ímpeto extraordinário, alguma empreitada, mas tão logo ao primeiro obstáculo a gente desiste. Bem, não é bem isso que eu queria. A gente desiste. Estava bem perto de conseguir a superação e acabamos desistindo. Aqueles que têm perseverança conseguem. Às vezes não como queria, mas depois vai aperfeiçoando, porque a parte mais difícil foi superada. Também o canhões aqui representa as nossas doenças. Doença de todo jaez, ou de todo tipo, mesma coisa. As nossas incompreensões, nossa falta de fé. Eu tenho um empreendimento, mas não levo muita fé. Eu não me aprimoro, não me dedico. E acabo, então, desistindo. E as nossas dores do corpo e da alma. Quando fazemos coisas que não estão dentro do plano espiritual ou dentro da normalidade, nós vamos responder por ela. Ninguém viu, mas você fez errado. Você sabe. Tua consciência sabe. E Jesus, mesmo assim, nos oportuniza coisas maravilhosas. A cura, a mudança comportamental, celebrar a vida, ajudar o outro também a viver de uma forma digna, de uma forma mais amorosa. Antes da doença, às vezes somos visitados pela dor. Eu acho um momento mais rico que nós temos é esse. Parece um pouco controverso, mas através da dor a gente acorda. Você às vezes relaxa com a tua saúde, com os teus exercícios, mas quando visitado pela dor, tem que tomar uma providência. É como diz o nosso irmão Allan Kardec, em A Gênese, é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Faz a gente acordar, sacudir a poeira e modificar o pensamento e sair em frente em busca de uma melhora, de uma mudança comportamental muito interessante. Também, nosso irmão Luciano dos Anjos, em Crônicas de Um e de Outro, fala sobre a importância da dor, dizendo que é uma bênção. Como uma dor pode ser uma bênção? É nesse sentido, fazer com que a gente acenda uma luz vermelha e busque uma solução. Vai ao médico, vai alguma coisa, vai a seu espírita, muda teu comportamento, evite algumas coisas que estão te prejudicando a saúde. E aos poucos, essa bênção, porque é com ela que resgatamos os erros clamorosos de vidas passadas.
ou então no dizer bonito de Joana, de vidas transatas, as outras vidas em que erramos bastante também. A dor é um meio também de elevação. O sofrimento do presente repara esses erros de outrora. Isso é inegável, porque às vezes não fizemos nada para estar numa situação dessa e ela nos visita no momento, às vezes, muito importante da nossa vida. A doença também podemos identificar com dezenas de respostas, mas é o problema que carregamos conosco, criado por vícios de outras épocas ou abusos do agora, que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Doença também é contingência natural inevitável às criaturas em processo de evolução. Às vezes estamos no meio do caminho, na dúvida, mas quando visitado pela dor e pela doença, então agilizamos. Aí que vamos valorizar a vida que nos foi dada por Deus e precisamos ter o processo de cura. E não está alhures, está dentro da nossa casa, está dentro de cada um de nós. Se supera mediante substituição de partícula malsã por uma partícula saudável, sadia. Nos diz então o livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 14. Exatamente como se dá. Não é uma coisa fabulosa, é uma coisa verdadeira. É uma coisa que funciona, às vezes, através do passe. O passe é tão rico porque a tendência natural é o médium tentar comunicar-se com o seu guia espiritual. Atrás dele tem outro espírito do trabalho e depois tem o principal que coordena toda a parte de trabalho de passe. É um grupo, o médium é instrumento. Alguns têm uma facilidade muito grande porque tem um certo magnetismo diferente. Mas nossa doutrina espírita reserva um capítulo inteiro no livro dos médiuns sobre os médiuns curadores. É de uma riqueza extraordinária. Mas eu digo para vocês, qualquer um pode curar. É muito interessante, qualquer um de nós pode curar. Porque nós somos filhos de Deus, somos iguais. Talvez não sigamos assim de dar passe a ninguém comumente, mas essa energia está dentro da gente. É a vontade livre e consciente de querer ajudar alguém, de fazer alguma coisa útil, de doar-se para aquela pessoa. Vimos muito essa delicadeza desse sentimento nas mães, desde novinha, quando recebe o primeiro filho, às vezes na maternidade, 1 hora, 2 depois de nascida a criança, ainda no estado puerperal, é levada para a mãe e ela aconchega a criança para que possa receber aquele colostro, o leite materno. E às vezes tem alguma coisinha ou outra, a mãe simplesmente, disfarçadamente, lambe a criança, como se estivesse transmitindo assim, uma coisa boa para ela, um remédio para aquela criatura. É muito interessante, é muito importante aquele casamento daqueles espíritos que foram trabalhados para que pudesse aflorar naquele instante dentro daquela família. A nossa família, eles chegando, eles vieram para que pudéssemos então nos relacionar melhor, resolver coisas de outras vidas, coisas do passado. E é muito rico essa parte. O filho dentro de casa, desde pequeno, o cuidado que se tem é como se estivessem realmente protegendo a criança o tempo todo. Inclusive, a importância de estar sempre corrigindo os defeitos de caráter. O não é muito importante. Não com grosseria, não com grito, não com estupidez, mas para que ela entenda onde ela pode chegar, onde não pode. Ela exatamente assume e recebe essa parte. Se torna uma criatura saudável, porque há um jogo relacional de primeira grandeza. Então, muito importante. Mas quando visitado pela doença, aí procuramos o auxílio médico,
que é muito importante e cada dia mais especializado. E na casa espírita podemos também complementar esse tratamento com o trabalho de passe, porque os médiuns, em suma, são magnetizadores. Mas eu disse e afirmo, qualquer um de nós pode curar. E muitas pessoas que nem sabem sobre isso, já faz isso. Dentro de casa, principalmente no interior. É muito rico, muito interessante. Aquelas preces, a maneira, às vezes, muito simplória de falar, mas é tão rico porque a vontade livre de ajudar aquela criatura, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, ou santo da sua devoção, ou guia, seu guia espiritual, para que ajude. Não em voz alta, naturalmente, mas em silêncio. O tempo todo tentando transmitir o que tem de bom dentro de ti, para que aquela criatura possa absorver. Em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome de Kardec, seja quem for, de Emmanuel, de Bezerra de Menezes, desses espíritos luminares, Eurípides, Bassanufo, e a criatura aos pouquinhos vai dando sinal de melhora. Quando, às vezes, a situação mais grave, nós fazemos esse repouso dentro de casa, pensamos inclusive, amanhã eu tenho uma consulta médica, e você faz prece. Quando você faz prece, você faz uma ligação direto com o médico. E aquele médico, às vezes, nem é tão atencioso, mas ele faz uma terapêutica extremamente adequada para aquela criatura, porque também está intuída pela espiritualidade. Então, tudo funciona de uma forma assim extraordinária, como se uma engrenagem sutil, né? Para que a gente entenda o mecanismo de Deus, o mecanismo de Jesus para a nossa vida, para a nossa saúde do corpo e do espírito. Então, o tema é de uma delicadeza muito grande, porque qualquer um pode fazer isso. Pode fazer imposição de mãos, ou às vezes senta ao lado da cama do enfermo e fica em oração. Ou enquanto ele fala, você vai fazendo uma prece mental, porque essa energia vai fluindo, pedindo. E geralmente falamos, mas você vai conseguir. Você tem força de vontade, você vai estimulando também a criatura a criar essa ambientação extraordinária, produzir também essa energia dentro de si, e tudo funciona. Temos muitas coisas. Por exemplo, quando um susto, às vezes uma batida de carro, mas não chegou a ter vítima nem nada, talvez no meio-fio, no poste, de leve, a nossa adrenalina vai a 1000. Imediatamente a gente fica assim, fora de si. Há uma dor muito grande, talvez não só pelo prejuízo, mas podia ter causado talvez algum acidente, alguma coisa grave, uma pessoa. Quando estamos de bem com a vida, quando estamos de bem com a mulher, com a criança, com a família, com as pessoas, com o seu trabalho, com a vida, né? Nós produzimos a endorfina, o corpo produz isso, aquela sensação de euforia, de alegria, de bem-estar, é natural, tudo isso é produzido por nós. Então, por isso que o manuseio desses fluidos pode naturalmente curar a criatura, porque já temos essa matriz dentro de cada um. E no livro dos médiuns fala com detalhes, né, sobre a importância de como funciona todo esse mecanismo. Aqui diz, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Ainda temos mais esse um componente. O espírito atuando através da gente para que possamos, então, ajudar aquela criatura. Animá-la a sentir a vida pulsar e agradecer a Deus pela vida. Alguns até pela doença, porque acabam privando de fazer bobagem em uma outra situação. Então, é também importante orar por esse momento. Pode-se obter as curas unicamente por meio da prece? Sim, a prece. Como funciona a prece? Como é que ela funciona dentro de cada um de nós?
É através do pensamento, essa energia extraordinária. Fazemos prece para amigos, para parentes que estão fora do país, mas são milhões ou milhares de quilômetros. Não importa. Essa ligação é direta e não precisa, naturalmente, de nenhum instrumento, talvez, do dia a dia. Quem deu isso para nós foi Jesus. A tua fé te salvou. Que isso? Essa energia, essa vontade de realmente ficar bom, de mudar os meus planos, daqui para frente ter uma pessoa diferente. E ela começa então a criar uma ambiência muito grande. Temos recentemente um grupo de laços fraternos que fazem às 10 horas da noite uma irradiação para as pessoas com assim vontade de suicidar-se. No grupo, inclusive, o nome de criança com tendência, mas geralmente é o desamor, que às vezes vai aliviando essa situação, a criatura se sente muito só. Ninguém diz um não para ela sequer, não diz um sim, não ajuda, não diz que ama, não abraça, não fala nada. E quando a criatura fala, você pede para que ela se cale. Não temos paciência, não temos atenção com elas e queremos atenção exclusiva. Até o dia que a gente acorda com Jesus, começa a modificar a nossa vida, responder um bom dia com agrado, com um sorriso, ou às vezes nem responder, mas mentalmente vá com Deus. É muito rico essa expressão, eu gosto muito dela. De manhã, quando os nossos filhos vão para o colégio, para o trabalho, fala: filha, vá com Deus, filho, vá com Deus. Me lembra uma passagem de Chico Xavier. Ele se atrasou um pouco, ele era muito pontual, se atrasou um pouco para chegar no trabalho, mas ele ia a pé. E quando ele passava na esquina, uma senhorinha da janela: Chico, dá um pulinho aqui, vem aqui, Chico. Não, agora eu não posso, atrasado. Chico, é rapidinho, mas eu estou atrasado agora. Quando ele chegou na esquina, Emmanuel: Chico, volta lá. Eu estou atrasado. Volta lá. Não vai te atrasar nada. Ele volta lá. Ela só queria que ele lesse para ela a bula, que ela não estava entendendo quantas gotas tinha que dar. Então ele explica, ela faz a terapêutica adequada, e assim vai embora. Aí quando ele retoma de novo lá, já perto da curva, ela: Chico, vá com Deus. E Emmanuel: olhe para trás, Chico. É como se fosse uma cortina, assim, de seda, um tipo assim bem acinzentado, como fosse um prateado, seguindo para ele como fosse uma energia extraordinária em que ela desejava, para que ele tivesse um dia extraordinário. Que pena que a gente não pode ver amiudadamente essas coisas, mas é importante quando a gente percebe que recebeu o passe, que veio à casa espírita, que você fez a tua oração. Nós sabemos. E sabemos também que nós fazemos aqui a oração sem graça. Um Pai Nosso leva 30 segundos, 40 minutos, segundo no máximo. Mas às vezes falamos tão rápido, sem interpretar. Mateus escreveu para nós no Evangelho, capítulo 6, versículos de 9 a 13, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu. Estamos louvando ao Pai, né? E vamos falando: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Esse carinho, essa atenção, essa segurança, esse amor que Ele tem para com cada um de nós. Ah, mas Ele vai atender a todas as pessoas, como somos bilhões de pessoas, bilhões de espíritos. Deus atende a cada um de nós. Para tudo que Ele criou é importante. A pulga, a formiga, um grão de areia, uma folha, tudo tem sentido na vida. Não foi uma coisa aleatória, tudo tem uma razão de ser. Ele cuida de cada um de nós. Diz também o nosso Evangelho, nosso Livro dos Espíritos, 963. Ele cuida de tudo que foi criado, tudo tem uma necessidade na vida. Então, Emmanuel fala também sobre esse tema no livro Pão Nosso.
e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado o vosso reino de Deus. Quem registra é Lucas, no capítulo 10, versículo 9. Realmente, diz Emmanuel, Jesus curou muitos enfermos, recomendou de modo especial aos discípulos. Todavia, não se esqueceu de requisitar ao reino divino. Quantos se restauram nas deficiências humanas? Quantos se restauram nessas deficiências? Não nos interessa apenas a regeneração do veículo, do corpo, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde espiritual. É muito importante que a gente estude sobre isso, que fale com Deus, que nós podemos conversar com Deus. Cada um de nós tem um magnetismo extraordinário. Uns talvez só para cura, outros para entender melhor o outro. Outros têm um ouvido assim, acetinado, que ouve a dor do outro, enquanto ele fala, você vai fazer uma prece e ao final não repara, não reclama. Ah, mas você errou. Não fale nada disso. Vá com Deus, meu irmão. Vá com Deus, minha irmã. Tenha confiança. É isso. Para que a pessoa se reestruture. Essa força está dentro de nós. Temos que estimular as crianças, os jovens e nós mesmos. As curas de Jesus é como se fosse um trabalho de marketing. Porque ele não veio para naturalmente emendar corpos despedaçados. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Mas ele começou curando. E olha a delicadeza dele. Ele atendeu os poderosos de Roma, os senadores, também os ricos, como Mateus Levi, que depois veio ser apóstolo, como o Zaqueu. Mas nunca esqueceu das pessoas simples, das crianças, das mulheres, do leproso, do cego, do estropiado. Ele tinha um carinho especial por todas as pessoas. Chamava de irmãos. Dizia que eram nossos irmãos. E uma passagem muito rica, uma passagem interessante do cego Bartimeu, que ele descia na direção de Jericó e à margem do caminho tinha um cego que ouviu aquele rumor. Quem é? É Jesus, aquele Galileu. Ah, ele meteu a boca no mundo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, e começou a gritar. Os apóstolos, manda ele calar, está atrapalhando. Jesus, vá buscá-lo. Eles vão até lá, à beira do caminho, traz Bartimeu. Mas veja a bondade de Jesus. O que queres que eu te faça, meu filho? Que eu veja, Senhor. Que eu veja. Ele não dá qualquer coisa. Ele quer saber o que eu quero, o que nós queremos. E é muito importante isso. Que eu veja. E ele pede ao Pai. Olha a humildade de Jesus, pede ao Pai. Para que se realize aquele momento novo. E Bartimeu volta a enxergar. Mas ele segue também um grupo, porque o detalhe importante é que ele tira Bartimeu da beira do caminho e o coloca no caminho. Nas curas de Jesus, ele reorientava a pessoa. Não volte a fazer isso, não peque mais. Era uma reorientação moral, espiritual, para que a criatura, dali para frente, pudesse cuidar melhor de si, da sua família e da vida. Meus irmãos doutrina, meus irmãos em Cristo, meus irmãos desencarnados. Pensemos sobre isso. E tenho certeza que cada um que aqui está tem uma força extraordinária dentro de si. Mas às vezes pensamos o tempo todo só nas nossas coisas e não percebemos que as pessoas à nossa volta às vezes estão enfermo, precisa de um ouvido amigo, como se fosse realmente um passe, ou então o próprio passe, dizendo das preces que você conhece, que você sabe. Se não souber fazer prece alguma, se der branco, pede a Jesus, Jesus, ajuda essa criatura. E mentalmente, né? Ajuda essa criatura que está precisando da tua ajuda, do teu amor, do teu carinho, da tua atenção. E parece sair uma energia da ponta dos nossos dedos
tocando aquela criatura, envolvendo com algum tipo de raio, porque eu quero ajudar. Então é muito importante isso. Tente mentalizar a figura de Jesus. Não aquela do crucifixo com o rosto macerado, aquele coroa de espinho, não. Talvez aquele da ressurreição, em que ele com os braços abertos diz, existe vida depois da vida. Ele nos assegura isso naquele momento em Pentecostes. Vamos tentar mentalizar aquele Jesus, aquele rosto extraordinariamente bonito e sereno que nos ama e diz o tempo todo que nos ama. Evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo inteiro, tenha de vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. Influir para que os mensageiros de Deus, com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito da Verdade, Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem, proporcionando-nos alívio no sofrimento e consolação nas nossas aflições. E que seja para nós um arrimo, um amparo e nos defenda de todo mal. Senhor, protegei todos aqueles que desejarem iniciar-se na vossa santa doutrina, dá-lhes a luz do entendimento e a boa compreensão da vossa palavra. E que a vossa paz, Senhor, e que a vossa paz desça sobre todos nós aqui presentes e permaneça para sempre. Que assim seja.